procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Avivar o meu coração cansado de esperar. Religa a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão. Vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o
sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Profetiza isso, vai. Escuta, povo meu, Seja a voz de Deus. sou a promessa das nações. Vou levantar você Isso. para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu, és meu. Deus amado, nós somos a geração que o Senhor tem sonhado desde toda a eternidade. Temos buscado o teu coração como afinco, temos buscado o teu coração como verdade. João capítulo 4, 23 diz que o Senhor é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Deus, aqui está uma geração que o adora em Espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor, em Espírito e em verdade. A nossa luta, Deus, para sermos santos, tem sangrado nossa carne. E nós declaramos nessa noite, Deus, que ouviremos a Tua voz, que adotaremos esta ordem para nós, de sermos a Tua geração, que levantará uma geração inteira para te adorar em Espírito e em verdade, proclamando: vem, vem Deus, vem Deus. Por isso nesta noite nós declaramos sobre esta terra, sobre o Brasil e sobre o mundo: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Jesus Cristo, o Senhor, está voltando como um leão que ruge. Ele que é o Cordeiro, vem se assentar sobre o seu trono nesta geração, para que se levante por toda a eternidade a nova Jerusalém, que se une à igreja militante e sermos um só com o Senhor para toda a eternidade. Te escolhi, és meu. Te escolhi, és meu. Te escolhi, és meu. Que Jesus voltando está. Isso, vai! Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está. Que o seu reino não findará. Vai! Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. O Senhor não precisa mais esperarmos por uma geração. Nós somos a tua geração, Deus. Nós somos a tua geração. Escute a voz de Deus para você nesta noite. Vou avivar o teu coração cansado de esperar. Desperta, é tempo de lutar. Canta. Desperta.
Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus. E essa noite aqui estou com um convidado muito especial. Boa noite, Juninho. Boa noite, Rose. Boa noite, galera em casa. É um prazer, uma honra poder vir aqui trazer um pouco do meu testemunho e viver esse momento. Amém. Para quem não conhece o Juninho, ele é discípulo da Marina e do Mateus da Força Cristã. Amém? Bom, eu te convido então nesse momento, você que está aqui conosco, você que se conectou aqui nesse Conexão dessa noite, eu te convido então nesse momento a você fechar seus olhos, a colocar a mão no seu coração que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Deus, por esse momento, por mais um Conexão Online. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa visitar cada vida que está conectada conosco. Deus, que essa noite, Deus, o Senhor possa, Senhor Deus, dar sabedoria, discernimento, Pai, para cada vida que está nos assistindo. Que Teu Espírito Santo, Deus, fale em cada coração. Deus, que essa noite, Deus, nós possamos, Deus, estar totalmente com o coração disposto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome do Senhor Jesus. Que não sejamos nós, ó Pai, mas sim o Teu Espírito, falando através das nossas vidas. Em nome de Jesus, é que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje o tema do nosso Conexão, nós vamos falar sobre uma história que muitas pessoas conhecem, mas se de repente você não conhece, hoje nós vamos falar, cada um tem um propósito. É isso, Juninho? Amém, é isso aí. Bom, então todos nós temos um propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, o Juninho tem um propósito na vida dele, e Deus, ele tem um propósito sobre a sua vida. Mas essa noite nós vamos falar sobre uma história de Paulo, que antes de se converter, antes de ter um encontro com Jesus, era Saulo. E essa história está lá no livro de Atos. A partir dali do versículo 8 começa a contar essa trajetória. Juninho, você pode então compartilhar um pouquinho para que as pessoas possam entender sobre a história de Saulo, que depois se tornou Paulo? Amém. A história mais incrível que me chocou é a história dele, porque nós vemos na palavra de Deus que Saulo, ele era um homem que vivia temente às leis daquele tempo. Ele vivia de acordo com o que Torá, que era o que eles seguiam, os judeus seguiam, ele seguia firmemente desde criança, né? Foi algo que ele foi seguindo. E é muito incrível o que Jesus ele foi começar a fazer na vida deste homem. Porque a história começa com o título na palavra dizendo, a conversão de Saulo. Então é muito incrível o que ele diz naquele momento. E nesse momento ali começa essa grande transformação na vida dele. Ele jamais imaginaria que Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Eles não acreditavam que Jesus era Messias. Eles não acreditavam que Jesus viria e fazia tudo o que Jesus estava fazendo. Então ele era muito conhecedor da lei. Mas aí naquele momento ele jamais imaginaria que a vida dele tomaria um rumo totalmente diferente de tudo aquilo que ele acreditava. Ele tem que abandonar todos os costumes ali desde a infância para ele seguir aquilo que Jesus ele tinha para a vida dele. E muitas das vezes nós somos assim, nós não entendemos qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas, até que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus. E foi isso que aconteceu com ele. Só que antes disso, ele estava ali na caminhada onde ele perseguia os cristãos, aonde ele queria levar preso as pessoas que seguiam a Jesus. Ele queria. Então teve um momento ali que Saulo, ele foi buscar carta para poder ir para Damasco, para prender mais pessoas. E aí como que foi, Juninho? Quando ele pegou essa carta, né, ele tinha o intuito de prender aqueles que seguiam a Cristo. Ele tinha o intuito de acabar com esse, vamos dizer assim, revolta que as pessoas estavam vivendo, né? E ao caminho de Damasco, ele começou a, dentro do interior dele, viver algo que Cristo começaria a fazer, que é o encontro dele com Cristo. A partir daquele momento, Saulo ele começaria a viver algo novo, né? Quando ele se encontrasse com Cristo. E naquele momento ali, enquanto ele caminhava para Damasco, de repente veio uma luz muito forte, e aonde Saulo ele veio cair do cavalo. E aí naquele momento aonde ele caiu, aonde aquela luz tão forte veio cegar os olhos dele. E aí naquele momento Jesus falou o que para ele? Naquele momento ele olhou para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E o incrível de ver essa passagem é que naquele momento Saulo ele diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí acontece que começa a criar escamas, né, nos olhos de Saulo. E a luz foi tão forte que ele tinha companheiros junto com ele que eles ouviam a voz que estava ali, mas eles não conseguiam enxergar nada, né? Eles também ficaram à mercê daquela luz. E aí naquele momento, Saulo ele ficou totalmente impossibilitado. E aquelas pessoas, então, vocês imaginem o que, de repente você está vivendo uma vida totalmente fora dos princípios, um momento onde jamais ele poderia imaginar estar ali, ter um encontro face a face com Jesus, porque ele teve um encontro face a face com Jesus. Você já imaginou você ter esse encontro com Jesus, se deparar uma luz muito forte vindo até você e você ouvir essa voz? Então naquele momento ali, as pessoas que estavam junto com ele ouviam, mas não viam nada. Então eles pegaram Saulo e levaram até a cidade. E aí naquele momento ali começava uma nova trajetória na vida de Saulo, aonde Saulo se passaria a ser Paulo, ele passaria a ser seguidor de Jesus. E naquele momento ali, Jesus, através de um discípulo, Ananias, foi quando Jesus, através de uma visão, ele falava assim com Paulo, ao mesmo tempo, para que ele tivesse certeza que ele iria mandar Ananias mesmo, né? Ananias lá para poder falar com Paulo e para que ele tivesse a certeza que Jesus teria uma missão, um propósito na vida dele. E é muito incrível que depois Deus ele vai falar com Ananias e Ananias vira para Deus e fala assim: mas eu sei os rumores que estão na rua, eu sei o que falam desse homem. Esse homem persegue aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que adoram ao Senhor. Como que eu vou receber ele? E naquele momento Deus diz: receba ele, porque eu vou colocar esse homem para viver o propósito que eu tenho para ele. Eu chamei ele para ser um seguidor e ele não seria mais um perseguidor dos cristãos. Amém. E ali começa a grande trajetória da vida de Paulo. Começa ali o ponto de partida aonde ele iria pregar o evangelho. Uma grande transformação de vida que teve na vida de Paulo. E assim Deus também tem uma transformação para fazer nas nossas vidas e na sua vida também. Muitas vezes nós não entendemos qual que é o propósito que Deus tem, mas muitas das vezes nós vamos ter que ter esse encontro verdadeiro com Ele para poder entender isso. E Juninho, fala pra gente, diante dessa história, por que você se identificou? Porque a conexão, nós sempre trazemos aqui a conexão entre uma história da Bíblia e a história da sua vida. E o que você mais se identificou? O que essa história significa para você? Amém. A história da conversão de Saulo para Paulo é algo muito incrível, é algo muito, assim, a gente vê aquele versículo que Deus diz, né, que Ele chama os loucos para confundir os sábios. Então, quando eu entrei na igreja, quando eu dei meu início, e eu comecei a ver essa história de Paulo, tocou muito forte no meu coração, porque realmente tudo o que ele viveu, a transformação que ele viveu, a conversão, foi algo que foi decorrente na minha vida. Foi algo que eu realmente me identifiquei totalmente com aquilo que Saulo vivia antes, onde ele perseguia aqueles que viviam a Cristo, e o momento que ele começou a levar pessoas para Cristo. Amém. Essa noite aqui você vai conhecer uma história de uma transformação de vida. Foi isso que Deus começou a fazer na vida do Juninho. Juninho, quanto tempo que você está na Sara? Faz um ano que eu estou na Sara. E você pode dizer que esses um ano que você está na igreja, como que você dá um pequeno breve para falar assim, Deus já fez o que na sua vida nesse um ano? Fez tantas coisas incríveis. Eu falo que a coisa mais incrível de começo que Deus fez foi eu conseguir identificar como encontrar algum versículo na Bíblia. Porque quando eu cheguei na igreja, nem sequer abrir uma Bíblia eu sabia. Nem sequer viver o que Cristo tinha. Eu não imaginava que eu poderia viver isso. Eu poderia ter um propósito. E dentro desse um ano, do que eu vivi com Deus, ter conhecido o meu propósito. Ter conhecido de que eu não vim nessa terra para vagar, mas eu vim para cumprir aquilo que Deus ele fez para mim. Amém, glória a Deus. Então, essa mesma transformação que Deus ele fez e continua fazendo na vida do Juninho, Ele quer fazer na sua vida. Então, que você essa noite possa se conectar com essa história, esse testemunho, que esse testemunho venha falar
grandemente no teu coração. Venha te ensinar a não desistir, a se posicionar, a acreditar que Deus, Ele pode sim fazer todas as coisas. Amém? Juninho, então conta pra gente o seu testemunho. Amém. Como a história de Saulo, né? Ele era uma pessoa que estava baseada muito nas leis daquele tempo. Ele vivia o princípio que os judeus viviam. E desde pequeno eu fui criado pela minha avó, né? Tipo, eu tinha convivência com a minha mãe, com meu pai, mas foi muito mais com a minha avó. E a minha avó sempre, ela seguia a uma doutrina, ela era católica, então ela falava bastante de Deus para mim. Eu conhecia Ele na questão superficial, né? E eu comecei a viver, comecei a crescer, até que chegou com meus 14 anos, que o meu pai, ele foi embora de casa. E foi aí onde eu comecei a viver os prazeres do mundo. Eu comecei a viver as coisas que era momento, né? E Juninho, como que foi o seu momento, a sua infância, o relacionamento com seus pais? Nós sempre trazemos isso porque muitas pessoas, elas se identificam, né? Ali, o começo, porque, que nem você falou algo interessante, que muitas pessoas conhecem a Deus, mas só de ouvir falar, né? Muitas pessoas conhecem, não, eu ouvi falar de Deus. Mas você ouvia, mas hoje você conhece Deus de perto. De ouvir, de falar, de intimidade. E como que foi ali seu primeiro, a sua infância, relacionamento com seus pais, com a sua avó? Como que foi isso? Então, com a minha avó foi um relacionamento assim incrível. Eu vivi tudo que eu tinha que viver ao lado da minha avó. Ela foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas. Nesse decorrer que eu conhecia Deus de ouvir, eu conhecia Deus do modo de medo. Que muitas pessoas conhecem a Deus com medo, né, do que Ele vai fazer. Não... Como Deus fosse um carrasco. Sim, como Deus fosse um carrasco. Com a minha mãe, com meu pai também foi uma infância muito, muito boa. Eu vivi, nossa, eu era tipo o xodó da minha mãe e do meu pai. Porque eu tenho irmãos, só que da parte da minha mãe e do meu pai eu sou um único. Então assim, até a minha, vamos dizer assim, adolescência, minha convivência com minha mãe e com meu pai, 100%, sem o que comentar, né? Foi uma infância muito boa. Mas chegou um momento ali que você passou por uma situação difícil, foi quando seu pai saiu de casa. E qual foi esse motivo? Como que o Juninho ficou diante dessa decisão, do que você viveu ali? Eu era muito protetor da minha mãe. Eu sempre, já estava acontecendo algumas coisas relacionadas a traições, essas coisas, e eu era muito protetor da minha mãe. E no momento que meu pai, ele tomou a decisão de ir embora de casa, que foi por questões de uma traição, de ele viver com outra pessoa, aquilo rachou meu coração. A minha infância naquele momento estava sendo tirada de lado. E eu estava começando a me tornar algo que eu acreditava que era como um refúgio, uma barreira para mim. E foi quando meu pai foi embora, e eu lembro muito nítido desse momento, porque as últimas palavras que ele me disse quando ele foi embora foi: você vai ser um traficante, você vai acabar dentro das drogas, acabar dentro de uma prisão. E sempre as pessoas me falavam: seja ao contrário do que seu pai disse. Só que eu comecei a trilhar um caminho do que ele tinha dito para mim. Interessante você falar isso, porque essas palavras que são lançadas nas vidas dos filhos, muito jovem tem carregado isso dentro de si, né? Tem carregado e tem vivido uma vida conforme essas profecias, né? Não tem feito ao contrário, assim como seus amigos falavam, não, faça ao contrário. Muitas pessoas têm seguido esses caminhos, essas palavras de profecias lançadas sobre os filhos. E muitas vezes, diante de situações mesmo, né? Questão da família, de situações que foram vendo, por falta também, às vezes, muita falta de conhecimento. E lançam isso, e isso traz um peso para dentro das pessoas. Você acha que essas palavras, elas ecoavam dentro de você, muitas vezes? Demais, né? Essas palavras que ele disse para mim, até o momento da minha conversão, do decorrer do que eu ouvi até minha conversão, era algo que eu carregava sempre comigo. Era como um argumento para mim viver aquilo que eu estava vivendo no mundo. Era aquelas palavras que ele disse para mim que, quando eu tentava ter força de parar de viver para o mundo, eu lembrava daquilo e falava: mas meu pai, ele falou algo que realmente está acontecendo.
E diante disso, hoje você conhecendo a palavra, hoje você ter conhecido a Jesus, Jesus ele tem entrado na sua vida. Quando você analisa isso, qual é a reflexão que você tem diante dessas palavras que você recebeu? Foi muito forte no momento que eu consegui liberar um perdão para essas palavras. Porque hoje eu vejo de que foi um processo que eu passei, mas na onde eu usava aquilo para contar a história da minha história. Era algo que eu usava para dar como desculpa para mim viver o que eu estava vivendo. Na verdade não foi, vamos dizer assim, a palavra dele tocou muito forte, eu carreguei muito isso, mas eu usava como desculpa para mim poder usufruir das coisas da carne. É interessante porque às vezes nós usamos esses argumentos para justificar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Muitas vezes fazendo, você sabe que não está certo. Não, mas esse é o argumento porque foi isso que aquela pessoa lançou, né, e falou sobre o meu respeito. Então, hoje eu estou fazendo essa minha justificativa. Então, muitas pessoas usam isso como desculpa para fazer, mesmo sabendo que está se afundando, mesmo sabendo que está seguindo caminhos totalmente diferentes, caminhos totalmente que é fora a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Porque assim como a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas quando nós não a conhecemos, quando nós estamos vazios, vivendo as coisas totalmente fora dos princípios, dos padrões de Deus, nós estamos sendo cheios de coisas totalmente ao contrário daquilo que Deus ele espera de nós. E aí depois dessa separação você entrou, então você foi para o mundo. E aí foi que você foi conhecer ao mundo. E como foi essa parte? Então, depois que aconteceu isso, eu realmente joguei tudo pro alto, né? Porque dentro da minha relação com a minha mãe e com o meu pai era o mais rígido. Ele era quem me segurava para mim não aprontar as coisas que eu aprontava. Só que depois que ele foi embora, foi como se eu tivesse tido essa liberdade. E aí foi que eu comecei a conhecer as drogas primeiro. Que foi onde eu comecei a conhecer a maconha. E aquele momento não existia mais Juninho infância. Eu estava começando a me envolver totalmente com a parte ruim do mundo, né? A parte que eu enxergava como refúgio para mim. As drogas eram um refúgio para mim. Aí eu comecei a ir para chácaras, comecei a passar noites em claro. E isso começou a virar rotina para minha vida. Juninho, quando ali Saulo, ele perseguia os cristãos, essa parte que você, o que você se identifica? Você matava esse cristão que existia, que poderia existir dentro de você, porque você jamais imaginou que você também teria um encontro com Deus? Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu tinha ido numa igreja. E quando eu fui lá, a mulher ela virou para mim e ela disse assim: Deus ele manda te falar que ele tem um propósito muito grande na sua vida. Então, a partir daquele momento, tinha sido entregue na minha mão o cristão que eu podia ser. Só que eu ainda estava preso às coisas que eu estava vivendo no mundo. Então, eu automaticamente estava matando o cristão que estava em mim. Eu matava com drogas, eu matava com festas, com rave. A partir daquela minha idade, foi onde eu comecei a ir para rave. Então, assim, eu perseguia o cristão que tinha dentro de mim. Eu não deixava ele a florescer, crescer, dar fruto. Eu sempre matava ele. E muitas pessoas têm matado aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Matado buscando em coisas, em pessoas, em situações, coisas que somente o Espírito Santo pode suprir. Nós sempre falamos isso aqui, porque cada conexão, cada testemunho, Deus ele fala muito, porque muitas pessoas ainda não conhecem. Assim o Juninho ele já ouvia falar de Deus. Muitas pessoas ainda nem ouviram falar que Deus é esse. Então, muitas das vezes a gente passa por situações que nós matamos, né? Matamos o quê? Queremos o quê? Matar aquilo que Deus ele tem sobre nós. A vontade, o propósito que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. E você então, esse momento da sua vida, onde você se entregou ao mundo, você conheceu drogas, bebidas? Como que foi essa trajetória de se entregar literalmente? Então, quando eu me entreguei totalmente a isso, começou a causar o problema meu biológico, que foi onde a minha saúde ela começou a ir embora. Tanto que quando eu era garoto, na minha infância, eu jogava bola. Eu jogava numa escolinha de futebol e tudo. E isso começou a sair da minha rotina, né? Porque eu não aguentava mais correr, eu não aguentava mais praticar exercícios.
e começou a vir as crises de depressão. Começou a vir aquele vazio, porque eu achava que aquilo que eu estava vivendo estava me preenchendo. E muitas das vezes nós vivemos momentos que achamos que estamos preenchendo algo no nosso coração, mas na verdade está aumentando esse buraco, está aumentando esse vazio. Então eu chegava a pontos que eu queria acabar com essa dor, queria acabar com esse vazio. As minhas crises de depressão eram tão fortes que eu não tinha identificado o que era depressão, mas muitas e muitas das vezes eu tentava suicídio, eu tentava acabar com a minha vida por causa desse vazio. E eu não identificava que era um vazio tão grande que eu continuava tentando preencher com as coisas do mundo. E é bem forte isso, porque toda vez que eu ia praticar algo do mundo, eu era algo superficial pelo que eu tinha conhecido com Deus. Assim como na história de Saulo, ele era uma pessoa que caçava, perseguia pessoas para matar as pessoas que seguiam a Cristo, só que de uma forma superficial. Ele usava Deus como algo que dava legalidade para ele isso. E eu era assim. Quando eu saía para a noitada, para os lugares, antes de mim sair, eu orava. Eu virava para Deus e falava assim: Deus, que você esteja me protegendo. Só que eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Só que era tão superficial o meu conhecimento com Cristo, com Deus, né? Que eu não tinha tanta intimidade com Cristo. Era algo que eu tinha aprendido da minha avó, que eu vivia algo assim, achava que Deus estava me protegendo, sendo que eu estava fazendo coisas que me distanciavam dele. E eram coisas que você tinha que decidir ali, né, todos os dias. E muitas pessoas passam por isso porque essa questão de tentar suicídio, tentar matar aquilo que está fazendo mal, porque muitas pessoas não sabem aquilo que Jesus ele pode fazer. E Juninho, nessa trajetória, enquanto você estava com essa fase de depressão, você chegou a pedir ajuda? Você chegou de repente pedir socorro ou não? Era algo que você ia para o mundo, você se supria ali na coisa de momento, você voltava para casa, batia aquele vazio, aquela solidão, aquela depressão. Você buscou ajuda em algum momento? Na verdade não, porque eu tinha dentro de mim um orgulho muito grande. Então, sempre que me dava essas crises, na verdade o meu refúgio era nas drogas. Eu ficava ruim e eu falava, mas se eu usar droga daqui a pouco, isso tudo vai sair. Eu vou, vamos dizer assim, para outro mundo. Eu vou sair dessa realidade. Eu não vou viver mais essa dor. Então eu não buscava ajuda em qualquer outra coisa. Não, eu buscava na droga, porque eu via que ali era como se fosse um refúgio para mim. E chegou um momento onde você, de repente, você falou assim, não, chega. Preciso dar um basta nisso, eu preciso mudar, ou não, isso continuou, permaneceu, até você ter um encontro. Quando até isso permaneceu na sua vida? Bem, isso permaneceu até... Eu era uma pessoa que fazia excursões para a festa. Então, eu levava as pessoas a viver o mundo. E teve um momento da minha vida que eu estava fazendo uma excursão para São Paulo. E naquele momento, bem próximo da gente chegar na festa que a gente foi parado por uma blitz. E eu tava com 3 ônibus. 3 ônibus, assim, recheado de droga. Cheio. E eu era de menor ainda. Só que no momento que o ônibus foi parado e que todo mundo desceu, a minha mente já começou a processar. Eu não volto para casa. Então foi naquele momento, no desespero, que foi, eu acho que um lugar que eu tive minha primeira intimidade com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me livrar daqui, eu vou seguir você, eu vou seguir seus caminhos. E foi que eu consegui voltar daquele lugar intacto. Eu voltei no mesmo ônibus que eu fui, de volta para Campinas, sem acontecer nada comigo. Então ali você passou um susto muito grande, né? Porque você jamais imaginaria que naquela fase da sua vida você seria parado ali e falou assim, nossa, e agora? Né? Porque muitos jovens hoje em dia faz esse tipo de movimento, né? De levar as pessoas para festa, para balada. E hoje você analisando isso, né? Hoje você já conhecendo a Jesus, quando você fala assim, nossa, olha o que eu fazia. Como que você tem esse desafio de estar aqui no Conexão, de estar compartilhando? O que você imagina? Você fala assim, nossa, o que eu fazia com aquelas pessoas? Eu levava elas para perdição, né? Eu levava elas para muito distante daquele que podia suprir a necessidade daquelas pessoas.
porque nós sabemos que o jovem hoje, ele tem uma necessidade de, vamos dizer assim, ser amado. Então, em vez de buscar aquele que realmente pode amar, nós buscamos em momentos, em pessoas, em drogas, em momentos assim que passam. E aí chegou o momento que depois que você voltou, você se posicionou e você falou, não, agora eu vou mudar de vida ou não? Na verdade, teve esse susto, mas ainda teve um pequeno processo que eu continuei. Eu continuei nessa vida, que eu não tinha me posicionado ainda em realmente voltar para os caminhos, ir para os caminhos de Deus, né? E quando você tomou essa decisão de se posicionar e você falar assim, não, agora eu preciso mudar. Agora é o ponto de partida, porque você já estava totalmente envolvido, né, com droga, com os prazeres da carne, com bebida. E quando você falou assim, não, agora eu preciso me posicionar? Foi a partir do momento que eu entrei num relacionamento com uma pessoa, e ela também era do mundo, ela não era da igreja, só que ela tinha recebido um convite de ir para a igreja que ela já tinha ido, que era da Sara Nossa Terra. E eu era muito, assim, difícil de aceitar um convite para ir para a igreja. Eu sempre falava, todo dia eu vou, eu tenho alguma coisa para fazer hoje. Mas no dia que eu recebi esse convite, eu nem pensei, eu falei, vamos. E foi a partir desse convite que a história começou a mudar. E o que esse convite, hoje você analisando, na época você conseguiu imaginar e sentir que de repente esse convite, não, agora a minha vida vai mudar, a minha vida vai ter uma transformação? O que hoje você analisando, o que você imagina na época, o que você pensou diante desse convite de aceitar? Porque normalmente nós chamamos as pessoas para a igreja, as pessoas normalmente falam assim, não, eu não vou, sempre tem desculpa, porque hoje não vai dar, porque aconteceu algo, não é assim? E aquele convite, você imaginava, não, agora eu vou me posicionar, agora eu sei que eu vou ter uma nova vida, uma transformação. No dia que eu recebi o convite de ir para a igreja, já estava acontecendo tantas situações na minha vida, que eu falei assim, nada vai parar de eu ir. Nada pode me segurar de eu ir lá, e pelo menos nem que fosse só uma conversa simples com Deus. Eu não pensava ainda que eu ia transformar toda a minha vida para viver para Cristo, mas só de estar ali, porque eu sempre carregava que a igreja trazia a presença de Deus. Então, a hora que eu recebi aquele convite, foi um momento de não pensar em argumentos, mas sim me posicionar, em vir e falar com Deus. E é uma decisão que ela precisa ser feita. É uma decisão que cabe a mim, cabe, né, ao Juninho, a você decidir, não, Deus, eu não aguento mais estar da forma com que eu estou. Eu não aguento mais levar a vida que eu estou levando. E a gente só consegue se deparar quando nós estamos com uma dor profunda dentro de nós. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Você consegue organizar, você consegue se sobressair sobre as situações, não, está tudo bem. Mas quando nós nos deparamos com situações e falamos assim, não, nós sabemos qual é a saída. E glória a Deus que o Juninho teve esse entendimento que a saída dele era a igreja, que era a presença de Deus. Porque muitas pessoas têm buscado em lugares errados. E não buscar aquilo que realmente, não, Deus ele vai suprir. Deus ele vai fazer uma transformação por completo. É Deus que vai, Jesus ele vai preencher o vazio, a dor, a solidão, a depressão, tudo aquilo que vem nos afastar e vem nos manter cada vez mais longe. Deus ele vai nos trazer para perto. Deus ele vai cuidar, Deus ele vai amar. Buscando no mundo os prazeres que o mundo vem para oferecer, nada vai suprir aquilo que somente Jesus ele vai suprir. E muitas pessoas, assim como o Juninho, essa parte de sentimento, de emoções, buscamos em pessoas algo que somente Deus ele vai suprir. É um amor que não tem explicação. Você precisa viver esse amor, né, Juninho? Você precisa viver esse amor. E a gente só consegue viver isso tendo uma experiência com Cristo. E esse foi seu primeiro encontro? Esse foi o meu primeiro encontro. Juro que nunca tinha vivido o que eu vivi naquele culto. Como a palavra diz que Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus, acontece aquela luz, né? Aquela luz que cega ele. Realmente, quando eu vim para esse culto, eu vim totalmente com o meu coração aberto de conversar com Deus. E aí que eu vivi a minha primeira experiência com Deus. Eu vivi essa luz
Naquele momento parecia que Deus ele estava cegando os meus olhos da carne, para que eu pudesse ver o propósito que Deus tinha na minha vida para viver. É interessante que a palavra diz que Paulo ele passou 3 dias, né? 3 dias, 3 noites, totalmente cego, até Deus enviar Ananias para ir lá e tirar como se fosse uma escama dos olhos dele, para que ele pudesse enxergar e ver a nova vida que Jesus estava dando para ele. E assim você teve a experiência de você, não, agora eu vou viver uma vida conforme a vontade de Deus, né? Eu fui viver esse revisão de vidas, né? Há um momento que a gente vai 3 dias para um lugar de encontrar com Deus. E quando eu fui convidado para esse revisão de vidas, foi algo assim de posicionamento total. Porque no mesmo dia do meu revisão de vidas, tinha uma festa, rave, que era o meu sonho viver. Desde criança, era o sonho de Disney de ir para essa festa. E naquele momento eu não pensei, eu não criei argumentos para que eu não pudesse ir para a revisão de vidas. Porque eu tinha dentro de mim que esse evento poderia mudar o curso da minha vida. Então eu olhei e falei, eu decido ir para a revisão de vidas. E foi onde eu fui 3 dias viver o sobrenatural de Deus. Realmente viver aquilo que Deus tinha planejado para mim. Juninho, nesse primeiro encontro que você teve, que você se deparou ali, viu essa luz forte, como foi essa experiência para você, íntimo, de você e Deus? Tudo aquilo que você estava vivendo, como que você se deparou ali? Não, eu estou aqui, Deus está comigo. Como que foi esse momento para você? Foi um momento totalmente acolhedor, porque eu costumo muito falar que Deus ele tem tamanho. E o tamanho de Deus naquele tempo que eu precisava enxergar era o tamanho que tinha um buraco no meu coração. A única coisa que supria, que podia preencher esse buraco que tinha no meu coração era Deus. E quando eu vivi aquele momento de intimidade com Ele, aquele momento que Ele veio com aquela luz grandiosa dele na minha vida, foi onde eu me senti como filho, acolhido, onde eu entendi que sim, eu tinha um propósito para viver com Deus. E aí você foi para sua revisão de vidas. Foi onde ali começou realmente a sua trajetória. Foi onde deu o início, a partida, né? Eu lembro muito forte que no momento que eu vivi para morrer para minha carne e viver para Cristo, eu vivi a mesma coisa que Saulo, ele viveu para a conversão de Paulo. Naquele momento que eu decidi largar o velho homem, eu falei, o Juninho passado não existe mais. Nesse momento está se levantando o Júnior, o Antônio, né? O novo homem, a nova criatura para viver com Deus. Amém. E muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos precisar buscar a Deus, buscar a presença de Deus, e entender qual que é o propósito. Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem sobre a minha vida? O Juninho, ele teve a oportunidade dele viver isso, dele se entregar literalmente. E você se entregou, Juninho, para toda essa transformação que Deus começou a fazer na sua vida? Eu me entreguei totalmente ao processo, mas não foi do dia para a noite que eu me tornei hoje a pessoa que eu estou me tornando em Cristo. E uma parte do seu revisão de vidas aonde foi muito forte para você? Foi o momento do perdão. Foi o momento de realmente deixar. Porque o meu pai foi embora quando eu tinha 13 anos, 13 para 14. E até os meus 17 anos foi um tempo onde eu carreguei esse peso dessas palavras que meu pai me disse. E ali naquele momento eu liberei perdão para ele. Foi como se eu tivesse tendo um sopro de vida para mim, para que eu pudesse seguir em frente. Você entendeu que o perdão ele era essencial para te libertar mesmo do peso que você carregava. A gente já falou outras conexões aqui em relação a perdão. Quanto é importante, é uma decisão. A gente precisa entender que é você decidir, eu vou perdoar. E você colocar aos pés da cruz, Deus, agora o Senhor precisa me ajudar nesse processo. E esse processo é fundamental, mas é uma decisão que nós precisamos fazer para que a gente possa ser liberto de todo o peso, de toda a amargura, de tudo aquilo que vem nos deixar marcas e viver realmente aquilo que Deus ele tem. E aí depois que você passou por esse processo, que você passou pela sua revisão de vidas, e aí começou uma nova fase. Começou realmente o que a palavra diz de Paulo. Paulo, ele começou a falar as boas novas de Jesus.
E é incrível porque a palavra mostra que quando ele começou a falar, alguns judeus olhavam e falavam assim: mas esse não é Saulo, aquele que perseguia, aqueles que falavam de Cristo, aqueles que levavam o evangelho, não é esse que perseguia e queria matar eles? E quando eu me converti e comecei a falar de Jesus para as pessoas falavam: ué, mas não é esse menino que vivia preso, que levava as pessoas para viver as raves, as perdições do mundo? E Juninho, é interessante porque você fala, né, eu levava tantas pessoas para o mundo, mas jamais você imaginaria que você começaria a evangelizar e trazer as pessoas para a igreja, né, que você iria viver. Mas até você viver esse momento, você ainda teve muita luta entre a carne e o espírito. E como que foi isso para você? As lutas que vieram, porque quando a gente fala em lutas, quando nós nos posicionamos em Deus, aí que nós temos que decidir o que você precisa decidir da sua vida. Ou você segue a Jesus, ou você deixa os seus hábitos velhos, os costumes, o velho homem morrer para que você possa ter uma vida nova. Mas a gente tem que enfrentar isso diariamente. E aí foi quando você falou assim: nossa, e agora? Agora eu vou ter que enfrentar e eu vou ter que me posicionar. Foi fácil para você? Nem um pouco, nem um pouco. Quando Ananias está falando com Deus, tem aquele momento que Deus ele fala para ele: pode deixar que eu mesmo vou mostrar o quanto ele vai ter que sofrer para viver o propósito que eu tenho para ele. E começou a jornada com Cristo depois do meu revisão de vidas, mas eu tive recaídas. Passou 2 semanas ou 3 semanas do revisão de vidas, eu fui para mais uma rave ainda, viver aquilo que parecia que ainda estava dentro de mim. Só que a partir daquele momento eu já sentia que o Espírito Santo me falava: não é aqui que você tem que viver, não é aqui que eu tenho de propósito para você. Só que eu ainda, com aquela luta entre o Espírito e a carne, eu falava: Deus, então como que eu vou mudar? Como que eu posso realmente viver para o propósito para você? E foi onde Deus começou a me moldar. Só que, assim como o ouro, o ferro tem que passar pelo fogo, eu tive que passar pelo fogo. Onde eu tive que começar a passar pelo processo de, aos poucos, abandonar a droga, abandonar o vício que eu tinha, abandonar o vício em álcool, porque foi uma barreira muito grande o álcool. Até o começo desse ano, eu tive esse problema com o álcool, mas eu sempre me colocava no processo. Sempre que acontecia de eu cair, não era como se viesse um remorso, mas sim um arrependimento. Eu virava para Deus e falava: não, eu não nasci para isso. Eu não nasci para viver essas coisas momentâneas. Eu não nasci para achar que essa realidade é a realidade que eu vivo. E nós vivemos realidades hoje em dia, muitas pessoas vivendo isso dentro de si, né? E esse posicionamento vai exigir muito de nós. A você se permitir: não, eu preciso me posicionar. Mas é uma decisão muito difícil, porque o seu corpo, né, estava acostumado com aquilo. Então, até você começar a se libertar, o que você falaria, Juninho, para as pessoas que estão nos assistindo, que estejam se conectando com a sua história? Porque muitas pessoas possam: nossa, eu também já vivi isso, eu estou vivendo isso. O que você diria para essas pessoas nessa trajetória, mesmo você já conhecendo a Jesus e você entendendo esses princípios, a questão da bebida, da droga, foi fácil você se limpar de tudo isso? Como que foi essa fase da sua vida? Não foi fácil, só que exigiu de mim ter persistência, porque quando eu decidi viver por Cristo, eu recebi uma promessa para mim. Eu recebi que Deus ele tinha um propósito para mim. Eu não era uma pessoa que ia ficar vagando no mundo, apenas vivendo. E eu tive que me posicionar. Eu tive que aceitar o processo, sim, porque é um processo, não é do dia para a noite, mas deixando Deus agir, deixando o Espírito Santo direcionar. E Ele vai fazendo, né? Aos poucos Ele vai fazendo. Mesmo sendo difícil, mas quando nós nos permitimos, Deus ele vai fazendo. Ele vai ocupando aonde tem vazio, aonde há trevas, e trazendo a luz, trazendo a libertação, fazendo com que você aprenda com o processo a se libertar de todos os velhos costumes para poder viver essa nova vida. E aí quando você passou por toda essa fase, que você falou assim: nossa, agora vai. Quando chegou o momento de eu separar desse relacionamento que eu vivia,
o último momento que eu tive a minha crise, eu falava, Deus, eu vou chutar tudo e vou voltar para o que eu vivia. Só que aí me veio um louvor que toca muito no meu coração, que é, para onde eu vou voltar? Para onde que eu vou viver? Eu abandonei tudo aquilo. Para onde eu irei se tudo isso já se foi? E foi no momento que eu falei, então tá, eu vou viver para Deus. Porque eu não tinha mais outra escolha. Se eu voltasse para o mundo, eu tinha certeza do meu fim, que ia acabar com tudo. Então eu disse, eu vou me posicionar agora. Eu vou abandonar tudo o que me afasta de Deus e eu vou viver o que Ele tem para mim. E foi aí que, assim, na virada do ano, você se prostrou diante do Senhor, não foi? Na virada do ano, um momento muito, muito forte para mim, porque toda virada do ano eu passava com a minha mãe. E toda virada do ano eu via a dor sempre da minha mãe, porque quando eu comecei a ter noção do que era a virada do ano, minha primeira virada do ano eu via minha mãe chorando por conta da questão do meu pai. Na segunda virada do ano eu via minha mãe chorando porque a minha avó tinha falecido. Então eu sempre virava o ano com esse ano vai ser diferente. Mas no ano passado, quando eu decidi viver esse virada do ano dentro da igreja, me prostrando, adorando a Deus, foi realmente um avivamento, porque eu virei para Deus e falei, esse ano vai ser diferente. E ele está sendo diferente, Juninho? Demais, demais. Foi construído algo em mim que eu nunca tive, que foi princípios e valores. Foi construído em mim uma paixão de viver para Deus, e eu nunca tive isso, uma paixão pelo propósito que Deus deu para mim. E o que Deus ele começou a fazer na sua vida? Você já contou aí a parte, antes de conhecer a Jesus, mesmo conhecendo a Jesus, passou por fases difíceis também, e aí esse ponto de partida, onde você está hoje. Começou com um convite para mim abrir uma célula na minha casa, né, para mim ser hospedeiro. E naquele momento eu conversei com a minha mãe aceitou a ideia e eu falei, vamos começar. Parecia que eu estava mais ansioso do que os próprios líderes que iam fazer a célula. E comecei a dar partida nisso. Foi aonde Deus ele começou a trazer coisas para mim. Eu comecei a ter tanto na questão ministerial como financeira. Começou a despertar meu interesse de vender trufa. E quando eu vendia a trufa, Deus ele começou a falar, esse é um meio de evangelho, de levar o evangelho para as pessoas. Começa a imprimir versículos e entregar para elas. E foi no momento que eu comecei a fazer isso. O evangelismo começou a partir dessas vendas de trufa. Foi aonde, dentro do ambiente que eu trabalhava, foi a primeira pessoa conquistada, que foi o Luiz. E aí Deus já começou a trabalhar de mim conquistar vidas e não levar as pessoas para a perdição. Paulo ele era uma pessoa muito ousada. Ele tanto era ousado como Saulo, né, perseguidor dos cristãos, mas ele era uma pessoa muito ousada para falar sobre Cristo. E você vê que isso se identifica com você? Bastante, porque quando eu estava no mundo, eu vivia o extremo, o limite. Aonde o meu corpo ele parasse era o limite para mim. E hoje, a hora que eu vivo para Deus, quando eu vou falar de Deus, o meu coração ele se enche de paixão, enche de vontade de expressar totalmente o que o amor dele pode fazer por nossas vidas. E Juninho, e você hoje tem projetos? Quais são esses projetos? Deus ele trouxe muito dentro do meu coração alguns projetos de levar o evangelismo para as pessoas. Então foi a partir primeiro de levar o evangelismo nos ônibus, na onde eu vou, falo algumas questões que nós vivemos, como por exemplo medo, insegurança, e trazemos sempre um contexto do que Cristo ele pode fazer nas nossas vidas. E eu lembro que a primeira vez que eu fui falar no ônibus, eu tinha preparado uma palavrinha no caderno, e eu tremia muito, e antes de mim falar, eu comecei a orar, falei, Deus, se desfaça o Juninho, e venha o Senhor levar o que essas pessoas precisam. E foi aonde começou a vir essa ousadia, começou a vir esse planejamento de falar, não, eu estou representando a Cristo, não a mim. E foi aonde dentro do ônibus eu comecei a falar e eu falei, vamos estender mais, vamos começar a levar agora para o terminal.
foi aonde eu comecei a levar para as pessoas no terminal do Ouro Verde, e eu conheci uma menina lá, na onde eu falei para ela: Deus tem um propósito na sua vida. Foi aonde eu comecei a conversar com ela e foi uma vida ganha para Cristo também. E aí tem mais um projeto que é de que eu peguei o meu celular e eu falei assim: eu tenho 5.000 pessoas no meu Facebook e muitas das pessoas eu não conheço. Então eu vou começar a chamar as pessoas aleatoriamente e falar do amor de Jesus Cristo para elas. Foi aonde também teve 2 pessoas que foi conquistada através disso. Você levava as pessoas para o mundo, mas Deus também colocou para que você trouxesse vidas para Ele. E hoje você é líder de célula. Glória a Deus. Uma célula onde eu estou carregando muito no meu coração de que no local, no ambiente e no território que a gente está abrindo essa célula, a gente vai viver o sobrenatural. E tem muitos e muitos projetos lá de levar o evangelismo para lá, de conquistar almas naquele lugar. Amém. E assim como Deus fez na vida do Juninho, Deus Ele também quer fazer na sua vida. Mas vai exigir de você essa decisão. De repente, às vezes você fala assim: não, mas eu nem sei como fazer. Que você possa nos procurar, que você possa entrar em contato conosco, para que nós possamos te ajudar nesse processo. O Juninho, ele passou por todo esse processo, mas ele teve pessoas ao lado dele, né, Juninho, que ajudou muito ele nesse processo. Então, que você possa se permitir a começar a viver esse novo de Deus, a entender qual que é o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Juninho, diante de toda a sua história, o que tudo isso representa para você? Representa um viver um propósito, um transformar. Eu vivia totalmente como água parada, eu vivia como os prazeres da carne, os prazeres que o mundo diz para nós vivermos. E quando Cristo entrou na minha vida, eu realmente comecei a se tornar vinho, me tornar aquilo que Deus ele tinha de propósito. E muitas das vezes o mundo vem em direção às nossas vidas para falar: você só pode ir até aqui. Só que Cristo, quando ele entra e ele traz a direção correta, nós sabemos que nós podemos romper os nossos limites. Nós podemos ir muito além do que até mesmo nós imaginamos que nós podemos chegar. Amém. E Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós possamos, imaginar, podemos pensar, ouvir. Deus, Ele faz. Ele quer fazer essa transformação completa na sua vida. Juninho, para a gente poder encerrar a nossa conexão dessa noite, qual que é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Pessoas que se conectou com a sua história, assim como a tudo aquilo que Jesus ele fez, começou a fazer, porque só está no comecinho, amém? Então, qual a mensagem que você diria? Você hoje sendo uma pessoa, instrumento mesmo de Deus, a ousadia que você tem para pregar a palavra, de você falar: não, quantas pessoas eu levei para o mundo, para os prazeres da carne, mas hoje eu quero que essas pessoas conheçam a Jesus. Isso queima muito forte no seu coração. E qual que é a mensagem que você diria para essas pessoas que estão conectadas conosco essa noite? Quando eu entrei na igreja, teve um versículo que tomou muito o meu coração, que é João 14,6, que Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa que se conectou com a minha história, com a história de Saulo, que se tornou Paulo, muitas das vezes nós vivemos uma vida sem ter um caminho. Nós andamos sem ter uma saída do que nós estamos andando. E muitas das vezes nós vivemos tantas coisas que o mundo nos mostra que na verdade não é a verdade sobre nós. Tudo aquilo não passa de uma mentira. E muitas das vezes, por tanto nós tentarmos encher um copo que está sendo quebrado pelo mundo, nós começamos a desistir da nossa vida. Só que quando Jesus ele entra, ele traz um caminho, ele traz a verdade, ele traz a vida para você. Muitas das vezes você vivia como eu vivia, sem propósito, vagando, achando que a vida era feita de noitadas, baladas, drogas, sexo ilícito, tudo isso. Mas na verdade é muito mais além do que isso. É um propósito. Você nasceu para cumprir algo que Deus tem para você. Não é momentos que vão guiar quem você é, mas aquilo que a palavra de Deus diz que você é.
Amém. E que Jesus possa fazer morada no teu coração. Que Jesus, você possa permitir que Jesus, ele entre na sua vida. Que ele faça essa transformação por completo. Amém? Juninho, foi um prazer muito grande tê-lo aqui, poder compartilhar tudo aquilo que Jesus, ele começou a fazer na sua vida, toda a transformação que ele começou a fazer. Eu creio em nome de Jesus que você será um homem ainda mais usado por Deus. Amém? Foi um prazer muito grande poder estar compartilhando aqui com vocês Conexão. O prazer foi todo meu, poder viver esse momento, né? Digo que toda a honra e toda a glória seja a Ele, porque tudo que Ele está permitindo, tanto eu, quanto a igreja, quanto as pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo, poder viver esse sobrenatural que Ele está trazendo para a gente. Então foi de grande honra poder compartilhar um pouco do meu testemunho aqui. Amém. Vamos viver, já começamos a viver em nome de Jesus o sobrenatural. Amém? Então eu agradeço a cada um que esteve aqui conosco, conectados, assistindo. Te convido a você estar conosco nos nossos cultos, nosso arena, nosso culto da família. Amém? E eu te peço nesse momento então que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração para que nós possamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Deus, por essa conexão. Te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, por estarmos aqui, Deus, totalmente ao teu dispor, Senhor. Deus, que esse testemunho do Juninho, que essa palavra, Senhor Deus, possa ter trago a cada coração, cada vida que nos assistiu, possa ter se conectado, Senhor, em nome de Jesus, possa entender, Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem sobre a vida de cada um, que o Senhor dê entendimento, Deus, que o Senhor venha trazer certezas aonde há dúvidas, que o Senhor venha, Senhor, trazer luz aonde há escuridão, aonde há trevas, que o Senhor venha trazer transformação, que o Senhor venha trazer, Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos, Deus, e nós te agradecemos por mais essa conexão online, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Até a semana que vem. Deus abençoe. Se rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos.
Senhor.